Oi, Ari! Oiê, Vamos conversar um pouco sobre a sua história de vida? vamos. Então, tá bom. Vamos começar do começo. E se você quiser também se apresentar como o seu nome, alguma coisa nesse início de apresentação, e aí depois você já pode engatar nas suas origens. O que que você acha? Fechou, combinado. Você vai me ajudando aí, hein? Isso, vamos lá. Bom, meu nome é Ariane, eu tenho 30 anos. Parece bastante, né, menina? Nunca me imaginei com 30 anos. Tamo aí. Eu sou a filha caçula da Dona Luzia, né? A Dona Luzia, ela teve 3 filhos. Eu fui a terceira, raspinha do tacho. Na questão de ancestralidade, eu acho que as maiores referências que eu tenho é da minha avó para cá, né? Entre minha avó e minha mãe, que são duas mulheres que eu tenho de exemplo, assim. A minha mãe, por ter cuidado da gente muito cedo, desde muito cedo sozinha, né? Hoje ela tinha a questão financeira de auxílio, mas na verdade quem deu educação e ensinou a ser gente foi a minha mãe. Então, por isso que eu tenho muito respeito por ela, apaixonada nessa mulher, Dona Luzia é fera. E os meus irmãos, eu tenho um irmão que chama Jairo, né, que é meu irmão mais velho, e a Vanessa, que é minha irmã do meio também. Me ensinaram muita coisa, né, nas brincadeiras e nas lições de vida aí, mas essa é a parte boa da gente ser o último ali, né? A gente acaba aprendendo muito com a experiência dos irmãos também. Aham. E depois, com a infância, assim, você era arteira? O que que você fazia quando você era criancinha? Jamais, eu era uma criança tranquila. Eu falo para minha mãe que ela teve sorte. Em comparação com meu irmão, eu aprontei muito pouco, eu era tranquila. Na escola também não dava muito trabalho, eu gostava bastante de ler, acabava ficando muito mais em casa do que fora, né? Gostava de ver TV, então é, era muito pouco que eu ia para fora para fazer bagunça na rua, né? Então a gente acabava indo na rua assim de final de semana. Eu lembro que a gente jogava bets, coisa de muito tempo atrás. Não sei nem Aham, se todo mundo chama como bets, né? Que era aquela jogo de taco, né? Só fala aham. taco. E na época eu jogava na rua, era muito pequena, eu era bem ruim no caso. As pessoas deixavam eu participar porque eu era uma pessoa bacana. E depois, você foi aumentando aí os graus na escolinha, depois você foi se tornando uma adolescente. O que que você lembra dessa época da adolescência? Nossa, eu lembro que eu tive acesso a escolas muito boas, assim, né? Isso foi uma conquista da minha mãe. Eu sempre estudei em escola pública, mas em escolas muito boas, assim. Então, eu lembro que na infância eu tinha poucos amigos, assim, porque não tinha ninguém que parecia comigo na sala, sabe? Mas eu tinha amigos, assim, um grupo de amigos pequenos, mas que eu gostava bastante. Eu estudei em escolas que eram em bairros muito privilegiados, então eu não tinha muita convivência com esses colegas fora da escola. Aí depois, no ensino médio, que eu fui para uma escola técnica e fui fazer técnico em informática porque eu gostava de computador, né? Mas não estou nessa área hoje, mudei totalmente. Mas continuo gostando de computador. Aham. E eu lembro, assim, que no ensino médio era uma época que eu passava o dia inteiro na escola, né? Por isso que não dava tempo de aprontar também. Porque eu acordava, tomava banho, eu ia, na parte da manhã eu tinha o ensino médio, e na parte da tarde eu ficava no técnico, eu saía da escola, era tarde da noite já. Então eu acabava indo para casa, descansar e fazer tarefa e eu dormia. A escola que eu estudei na ETEC, não foi de Bauru, eu estudei em Mogi Mirim na época, e eu lembro que no ensino médio lá tinha uma coisa que eu achava estranho, mas me conquistou muito, que a gente tinha aula de projeto social, né, que eles chamavam. Então eu comecei a fazer voluntariado naquela época e acabei me apaixonando por lidar com pessoas. E acabou mudando um pouco daquilo que eu gostaria de fazer na faculdade, né? Então eu comecei lá pensando em fazer jornalismo, pensando em fazer estilismo, eu pensei em fazer astronauta, claro, né? Passou pela cabeça de toda criança, mas depois do ensino médio, essas aulas do projeto, eu falei, não, eu gosto de lidar com pessoas mesmo, né? E eu acabei optando por fazer psicologia. Então foi mais ou menos nesse momento de projeto social que você começou a pensar nisso. Sim,
eu já gostava de conversar bastante com as pessoas, né? Eu lembro que no ensino médio teve até um professor que falou assim: ah, faz amizade com o meu sobrinho, que estuda aqui e tal, que você conversa bem. E realmente eu comecei a ampliar muito meus contatos sociais assim, com pessoas que às vezes precisavam conversar, ou bater um papo, ou desabafar. Daí eu falei: não, acho que eu gosto de estar no meio de pessoas. Aí entrou na parte do projeto, aquilo tudo se juntou quando a gente foi fazer a escolha, né, por optar porque eu prestei o ProUni, na hora de optar pela bolsa, eu falei, não, com certeza é psicologia que eu quero fazer, acho que já estava em mim antes de eu escolher. E essa fase de faculdade, como que foi para você? Nossa, foi muito gostoso, né? Eu falei que se eu pudesse eu fazia de novo. O pessoal fala que não gosta, que é estressante, mas eu acho que o curso para mim foi um amor, assim. A gente teve a sorte de ter bons professores lá, né? Eu sempre fui muito bem acolhida. Eu fui bolsista do ProUni. Eu lembro que na época eu não sabia muito bem que tinha o ProUni, foi lá em 2008, não era muito disseminado para minha classe social o que era o ProUni, né? E eu lembro que eu tinha ido muito bem no Enem, eu falei, não, vou tentar. E deu certo. E era um tiro de uma flecha só, porque se não desse certo, eu não ia fazer faculdade, né? Possivelmente. Porque a minha renda, a classe social da qual eu vim, né, não possibilitava a gente ter um investimento de ensino superior. Então, falei, não, vai ser isso. Deu tudo certo, eu passei. E assim, os 5 anos seguintes foram de muito prazer, assim, alegria. Eu curti cada semestre que passou, valorizei muito, né, tudo aquilo. Então, eu gostei muito da faculdade. E depois naquele momento onde você termina a faculdade e pensa, e agora? O que que eu vou fazer? Como que Um foi para momento, você? momento de desespero, né? Porque você sai da faculdade, gente, trabalhar assim profissionalmente é outro mundo, né? Porque a gente não sai pensando que a gente é psicólogo, que a gente tem a capacidade de atuar, tal, a gente se sente muito inseguro. E eu lembro que na época eu não sabia muito bem o que fazer, e aí eu lembro que tinha acabado de começar as residências lá do Centrinho, né? A de saúde auditiva foi o primeiro ano que eu prestei. Tinha pouco conhecimento do que seria essa área, do que seria a atuação do psicólogo nessa área, mas comecei a estudar, fiz a prova, deu certo. Então, depois que eu saí da faculdade, eu fiz 2 anos de residência no Centrinho aqui em Bauru. Também foi muito bom, meio puxado, né? Que eram 60 horas na época por semana, mas eu aprendi muita coisa, viu? Acho que nem só em questão técnica, mas em questão de postura mesmo, né? Em questão de melhorar nossa autoestima profissional, de falar assim, nossa, não, sou capaz de fazer isso, eu tenho conhecimento para isso e bora, mão na massa. Vai ganhando confiança com a prática também, né? Sim, E, com certeza. e depois? Depois que eu saí do Centrinho, eu entrei num momento de dificuldades, assim, porque eu entrei, saindo do Centrinho, o Brasil estava numa crise econômica muito grande, então tinham poucos postos de trabalho para a gente retornar aí para o mercado, né? Eu lembro que eu trabalhei uma época numa residência inclusiva, que eram para pessoas com deficiência que iriam ser recolocadas na comunidade, né? Com atividade de lazer, trabalho e tudo mais. E lá eu fiquei alguns meses, mas eu também não fiquei muito tempo. Infelizmente, a instituição ela acabou fechando as portas, o serviço foi passado para outra administração e eu acabei não ficando por muito mais tempo lá. Aí foi a época que eu fui me aventurar por eventos, né? Eu comecei a trabalhar como coordenadora de fotografia, fiquei um bom tempo lá enquanto eu também trabalhava na clínica, então eu fazia os dois. Eu sempre gostei muito de foto, não fotografo, eu gosto de apreciar a foto. E aí eu Aham. fiquei por esse tempo lá e também na PAI. E que momento que você se sentiu assim que você estava mais estabilizada? Nossa, acho que há uns 3 anos atrás, mas com dúvidas até hoje. A gente sempre tem, né? Há uns 3 anos atrás eu entrei no meu serviço atual, que é num centro especializado em reabilitação. Eu trabalho hoje num programa de educação e reabilitação profissional para pessoas com deficiência ou em situação de vulnerabilidade social. E eu adoro o que eu faço, né? Então, com o tempo,
com o tempo que eu fui pegando essas atividades, o tempo que eu fui me apaixonando pelo que eu faço, eu acho que eu me senti um pouco na questão da estabilidade. Não é questão de estabilidade financeira, né? Eu acho que é um conjunto. A estabilidade, ela Sim. vem, né, na questão social, na questão de satisfação. Então, foi há uns 3 anos atrás e a gente ainda tem dúvida. E vai tendo movimento da vida, né? A gente sabe também que a vida não é muito estável, né? Ela vai fazendo os movimentos, né? Sim, com certeza. Todo momento, né? A gente acaba pensando e a gente passa por aquele funil, né? De se questionar se realmente é isso que a gente quer, se a gente está contente, o que mais que a gente gostaria de ter. E esse é um questionamento que eu me questiono todo dia, porque eu não quero estar num serviço do qual eu esteja insatisfeita. Então eu me pego pensando sempre o que, que eu gosto de fazer meu gato. Sai, eu sempre pego pensando assim, ó, o que, que eu gostaria de fazer, se é isso mesmo que eu gosto de fazer, se é para isso que eu estou preparada, se é isso que eu tenho vontade. Então, é que nem você disse, é um exercício diário, assim, a gente tem que acordar e entender o que, que a gente faz, né? Compreender o que, que a gente faz e por que, que a gente faz. Por isso que eu me pergunto isso todos os dias, para que eu possa fazer um bom serviço, né? E eu acho que agora a gente chega nos dias atuais, assim, como que você está ultimamente? Como é que você tem a destacar sobre esses últimos tempos aí? Eu terminei o mestrado esse ano, né? Há 2 anos atrás eu iniciei essa atividade. Eu adorei a parte da pesquisa, me senti muito contente com o trabalho que eu desenvolvi, né? Eu estudei um pouco da questão familiar de pessoas com deficiência e inclusão no mercado de trabalho. Eu fiquei muito satisfeita. Então, eu tenho muita vontade de entrar no doutorado agora, né? Quando tiver um processo seletivo, a gente não sabe nessa questão da pandemia como que vão funcionar as coisas, mas eu tenho interesse de dar continuidade, né, nos meus estudos. Em relação ao trabalho, eu continuo trabalhando nesse programa, mas eu também tenho pensado em desenvolver novos projetos, né? Dentro do meu projeto de pesquisa, eu acabei refletindo do quanto que a minha atuação profissional pode ajudar outras áreas também, né? Então, quando me questionaram do que eu gostaria de pesquisar dentro do doutorado, eu falei que eu tenho vontade por questão de afinidade, por questão de representatividade mesmo, de talvez desenvolver pesquisas para pessoas negras, né? Então, eu, no caso, e talvez minha orientadora, vamos tentar desenvolver esses projetos nesse sentido. Muito legal. Bom, eu acho que aí a gente já até faz um Um link. gancho, isso, com o que você pensa do futuro, o que você espera do futuro. Não sei se é por causa dessa questão que a gente está num momento de pandemia, né? Mas eu refiz os meus projetos de vida, acho que várias vezes já durante esse ano. Então, eu pensei em coisas diferentes que eu gostaria de fazer, mas nossa, pensei, repensei, e eu ainda não tenho certeza absoluta do que eu vou fazer, por exemplo, daqui a 30 anos. Eu sei que eu Uhum. vou fazer talvez no ano que vem. E eu deixei de me cobrar também, porque a gente ficava muito bitolado com isso, né? De falar assim, nossa, parece que tá tudo parado, nossa, parece que a gente não tem planejamento. E na verdade não tem, porque a gente não sabe, né? Como que vai ser. A gente tem a curto prazo, mas a longo prazo a gente só planeja ser feliz, né? É a única coisa que dá no momento. É, com certeza. E com relação assim, o que você quer deixar para a posteridade, né? Que mensagem que você gostaria, por exemplo, de colocar na sua lápide ou no seu, nas suas últimas palavras, assim, o que você deixa para o mundo depois? É, eu acho que eu gostaria de deixar, pensando no sentido geral, assim, uma mensagem de que as coisas são possíveis, né? Acho que realmente a gente tem vários sistemas de opressão hoje, várias dificuldades que a gente passa, nada cai do céu, nem tudo a gente faz com esforço, né? Às vezes a gente tem a ocasião e o momento também auxiliam muito, mas a gente não deixar de lutar, né? Não deixar de acreditar nas coisas. Eu acho que a desesperança, em determinado momento, assim, ela bate muito forte, né? Principalmente depois da faculdade, a gente se vê muito perdido.
mas que isso é um momento, né? A gente aprende que é esse momento também. Então, acho que essa é a mensagem, de a gente nunca desistir mesmo, porque felizmente dificuldades nós teremos sempre, todos os dias, né? Mas a gente tem que ter amor por aquilo que a gente faz, a gente tem que ter amor pelo nosso dia a dia mesmo, né? Então, uma mensagem de incentivo a amar, né? De incentivo a continuar lutando e a continuar amando, né? Com certeza. A gente acaba vindo de ambientes de que não se tem muito amor, né? A gente cultiva muito mais o ódio, a raiva, a luta, a agressão. Mas, na verdade, a gente também pode se desenvolver pelo amor, né? Eu gosto muito do Emicida, não sei se você conhece. Aham. E ele, uma vez, tem um podcast dele falando desse novo álbum que ele fez, do Amarelo, né? Sobre a questão da gente aprender com o amor, se desenvolver com o amor mesmo, né? Porque a gente acaba não se encontrando nesse momento, nessa situação, e a gente precisa amar um pouco para poder crescer. A gente precisa amar um pouco para poder crescer. Eu acho que fica aí, então, a mensagem, né? Pode colocar. Então é isso, Ari. Muito obrigado por compartilhar a sua história conosco. Eu que agradeço o convite. Fui bem sucinta, né? Você Contei só que um pouquinho. quer contar algum pedaço que quer acrescentar alguma coisa? Ah, eu acho que não. Já declarei o amor pela Dona Luzia, já contei da minha trajetória, né? Eu acho que a única diferença que eu acabei não citando aí, né? Que eu até comentei que eu sempre estive em espaços que não tinha muitas pessoas como eu, né? E inclusive isso foi na faculdade, foi mais para frente. Quando eu saí da faculdade, eu acabei repensando um pouco das minhas prioridades, repensando um pouco dos meus contextos ali, né? Que a gente sempre acaba ocupando, principalmente quando a gente tem esse privilégio de poder estudar, a gente acaba ocupando lugares que são prioritariamente brancos e nisso eu me perdia muito, né? Então depois que eu saí da faculdade, dentro das atividades de trabalho, eu acabei me encontrando num momento de muita crítica e de pensar mesmo, né? O que eu estou fazendo, com quem que eu tenho trabalhado, qual que é o meu objetivo de trabalho, né? Para que o meu trabalho serve, para quem que ele serve. Eu acabei repensando muitas coisas, repensando quem eu sou. Mudei até meu gosto musical, né? Eu adquiri novos gostos musicais. E é isso, eu acho que pensar que se eu falasse para mim hoje, com 30 anos, conversasse comigo lá com 18, nossa, uma mente totalmente diferente. Eu mudei muito a forma com que eu penso, eu mudei muito a forma com que eu me relaciono com o dinheiro, por exemplo, com que eu me relaciono com o sucesso. Então, tudo isso passou, sabe? Acho que a satisfação e realização pessoal para mim hoje pesa muito mais. É legal, e com certeza. E gostaria de apresentar seu gato pra gente? Agora ele foi embora. Como que ele Peraí, chama? Ozzy, de Ozzy? Ozzy Osbourne. Vem aqui. Tá, agora ele tá tímido. Posso buscá-lo? Ah, pode, aham. Esse é um dos meus gatos. Passou rapidamente para dar um oi. Tava dormindo, né? Cara de amassado. E os Aqui, quantos? São quantos eu tenho gatos? dois. Eu E o tenho dois. Ozzy? O outro chama Salem, tá escondido. Ele Muito tem bom. um pouco de retraimento social. Estamos desenvolvendo. Muito bom, Ari. Muito obrigado por você contar a sua história e até a próxima. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima.